Saudações a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso, e também paz do Senhor, paz de Deus, conforme você achar melhor. Você vai ver aqui barulho, meu gatinho está meio perturbado hoje, tá? Está começando a ficar adulto. Você está no canal Cristianismo e Vida Terrena, o meu nome é Silvio Pinheiro. Este canal é um canal de apologética cristã, onde a gente fala muito sobre as heresias e os costumes que as seitas, no caso a CCB e outras seitas também, como os adventistas, os testemunhos de Jeová, os mormons, praticam. A gente fala das heresias, erros doutrinários, curiosidades, etc. Em específico, esse vídeo ele faz parte da série CCB Sem Segredos, ou Segredos da CCB. São vídeos pequenos, de 5 a 13 minutos, que tratam de curiosidades, fatos análogos, esdrúxulos, heresias, conceitos mal definidos, e também curiosidades pitorescas e coisas ocultas da congregação cristã no Brasil. Esse vídeo já é o do 93, é o número 93, e trata sobre a língua portuguesa. Opa, você não está errado, você acha que você errou o canal. Não vamos tratar de escola, nem de ginásio, muito menos da língua portuguesa em si, o estudo da língua. Não vamos estudar isso aí. Vamos falar sobre o quê? Sobre o uso da língua portuguesa pela CCB. Você sabia que para a CCB, Deus ele é brasileiro ou português? E Deus só fala português? Brincadeiras à parte, parece uma piada, mas é uma piada. O que a CCB faz com a divindade e com o Evangelho de Jesus Cristo é uma piada. Bem, como é que eu vou explicar isso? Bem, você sabia que a CCB ela está em quase todos os países. Quase. Quando eu digo quase, uns 70% dos países conhecidos a CCB tem igreja, templos. E em 30% ela não tem, e nem configura. E nem terá. Nem terá. E todos os países que a CCB ela chegou, ela se desenvolveu ou ela se assentou, em 99% não tem culto na língua local. Não tem culto na língua local. A CCB, ela faz templos em volta do mundo para brasileiros. Em primeiro lugar, brasileiros. Brasileiros que vão trabalhar no exterior. Nova York, Paris, Milão, Bogotá. Não importa a cidade de que país. Se é país americano, se é país europeu, ou sudeste asiático, ou os países africanos. Não importa onde a CCB vai, onde tem brasileiro. Brasileiro é uma porta de um caminho para lá. Como é que a congregação vai se estabilizar naquele país se não tiverem brasileiros lá, que conheçam a história da seita, e amem a seita, e defendam a seita? Então, os brasileiros que vão trabalhar em países estrangeiros, eles vão levar a sua fé junto. Não vai ter onde congregar, não vai ter igreja, etc, etc e tal. Então a CCB começa a dar cargos para a pessoa e funções para a pessoa, né? Entendeu? Por exemplo, eu conheci aqui um irmão que ele foi trabalhar numa empresa de laranjas na Itália, onde tinham produtos, né, derivados da laranja. E na Itália não, perdão, na Austrália. Acho que eu falei Itália, é Austrália. Esse irmão foi na Austrália trabalhar numa empresa de laranjas. E ele chegou numa região que não tinha CCB. O que foi que ele fez? Esse irmão passou uns 3 meses que estava lá. Ele foi apresentado para cooperador. Para cooperador de quem? Cooperador dele, da esposa dele e das 2 filhas. E os cultos, 99% em português. E quando chegava de vez em quando alguém lá, né, que trabalhava na empresa, eu queria saber como é que é essa igreja, como é que é esse templo, tal, como é que é o pensamento deles, aí ele arriscava lá um inglês muito mal lavado. Então é assim. Por exemplo, você vai perceber nos shorts, naqueles vídeos curtos do YouTube, chamados shorts, né? Curto em inglês, short. Ou você perceber nos vídeos da CCB Mundial, que geralmente os púlpitos e os dísticos em nome do Senhor Jesus
nesses países estrangeiros ou estão em inglês ou estão na língua local. In name of the Lord Jesus, ou tá lá em espanhol, em russo, não importa. Como é que está escrito o nome? Mas geralmente os cultos são para brasileiros. Você sabia que a congregação é lusofônica? Existem vários vídeos aí no YouTube falando sobre lusofonia. Luso é uma alusão à palavra lusitana, portuguesa. E a CCB, ela é lusofônica em 99% dos locais onde ela está. Por exemplo, no Japão, 1% dos cultos, 2% é em japonês. Porque não tem nada, ninguém que quer escutar em japonês. O japonês não quer saber desses cultos aí da igreja, da congregação cristã. Eles têm uma outra concepção de Deus, de realidade, de filosofia. E isso é prático deles. Então, para se evangelizar o japonês, teria que mandar pessoas preparadas para lá, que fale bem o japonês, conheça a Bíblia Sagrada, a capa a capa, e conheça evangelismo, historicidade, história da religião brahmanista, dos budistas, dos taoístas e assim por diante. Tá bom? A CCB não faz isso. Ela pega a pessoa no laço. Tchum! Pegou, né? Pegou. Aí ela começa a pregar assim, ó. Quer ver? Veja só. Você vai, digamos que você, irmão ou irmã, vai viajar para os Estados Unidos, né? Vai viajar para os Estados Unidos, vai trabalhar lá fora. Aí, com o tempo, você está na igreja lá, a palavra vem assim: irmão, Deus manda te dizer que você vai anunciar essa graça pelos 4 cantos do mundo. Deus vai cumprir o teu desejo do teu coração. Fique firme. Aí você fica lá esperando aquela profecia cumprir. Mas você vai trabalhar você não, às vezes não tem, naquele momento da pregação, não tem esse desejo, né? Esse desejo de trabalhar fora. Mas pode acontecer no acaso que para frente você vai trabalhar fora, nos Estados Unidos, por exemplo. Aí quando você ganha um cargo da CCB para pregar lá a congregação, a graça de Deus nos Estados Unidos, você vai pensar: Deus cumpriu na minha vida o desejo do meu coração. Aquela palavra lá de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, que eu ia anunciar o evangelho no outro lado do mundo. Olha, aleluia, xarabadá, ali. Então, é assim. A lavagem cerebral começa e depois a pessoa começa a desenvolver trabalhos para a CCB. Também tem casos de pessoas que recebem a pregação e depois, com o tempo, são convidados a trabalhar em multinacionais ou empresas, ou casam-se com pessoas de outros países e depois elas são induzidas a, quando ir morar no outro país, levar a fé estranha brasileira para um país cristão, fazer proselitismo. Exemplo disso é o que acontece na Síria, onde o cooperador da Síria, que está afastado no momento, né, está afastado no momento do Ministério do Brás, ele é um sírio, casou com uma brasileira, e lá ele abriu várias denominações da congregação cristã, inclusive evangelizando egípcios, árabes, Kuwait, irmãos do Kuwait, dos Emirados, entendeu? Dos Emirados, do Líbano, da Turquia, do Paquistão, do Afeganistão. Esse irmão que está lá, ele anunciou o evangelho da CCB para dezenas de povos de origem árabe, para dezenas de países. Mas a CCB mesmo não manda ninguém lá, desde aqui do Brasil para lá, para fazer o evangelho e pregar na língua local. O caso desse irmão é um caso específico porque ele começou a fazer um trabalho lá e ele já sabia a língua. Então, 99% das igrejas da CCB, elas pregam em português para brasileiros. Aí quando a pessoa está lá, por exemplo, na Austrália, na Itália, vamos dizer um país que tem a língua diferente, por exemplo, Ucrânia ou Polônia, que é a minha etnia. Na Polônia, a pessoa está lá há 20 anos na Polônia, ele teve filhos lá. É claro que vão nascer pessoas lá, jovens, que talvez sigam a congregação. Filhos de brasileiros. Eles vão saber falar o idioma local, que é o polonês ou ucraniano. Aí terá, sim, claro, hinos em polonês ou ucraniano, como você vai achar muito no YouTube. Mas 99% da CCB, no mundo inteiro, é em português. É em português para brasileiros. Tanto que ela cresceu bastante lá nos anos 80, nos países de língua portuguesa. Tanto em Portugal, quanto Macau, Goa, Guiné, e outros países aí que falam português, né? E tantos outros países que falam.
Sem contar que a CCB também se desenvolveu nos anos 80 e 90 nos países que não falam português, mas que têm colônias. Por exemplo, em Massachusetts, Massachusetts, em 1995, e tinha um rapaz que morava perto da minha casa, foi morar lá, ele era da congregação cristã. E depois eu encontrei ele lá em 2001, em Boston. E lá tem bastante brasileiro e tem bastante pessoa da congregação cristã do Brasil lá em Boston. Por quê? Porque é um reduto de brasileiros. É um reduto de brasileiros. Então a CCB é 99% lusofônica portuguesa. Então Deus falaria o português. Tá certo? Caso você more, por exemplo, no Japão, e você é um japonês e quer escutar uma pregação, a obra de Deus, você vai lá no Japão e vai assistir a um culto lá, você vai escutar em português. Você não vai entender bulufas nenhuma. Engraçado, onde é que fica esse dom da interpretação que a CCB tanto prega, né? Porque se tivesse o dom de interpretação, seria até interessante, né? Você pregava em português, a pessoa entendia lá. Logo a igreja crescia rapidamente. Mas não, o que não acontece, a pessoa vai no culto, senta-se, quando começa o culto em português, a pessoa rapa fora porque não entende nada. Então, esse é mais um vídeo da série Os Segredos da CCB. A CCB, ela é 99% no mundo inteiro portuguesa. Ela prega a língua portuguesa abrasileirada. Não é um português clássico ainda, é um português abrasileirado, cheio de gírias, cheio de vamos dizer assim, defeitos linguísticos e até de anomalias linguísticas, né? Sem contar essas gírias evangélicas, né? E pseudo-evangélicas, né? Vaso, vazão, irmã, varão, varou, tá amarrado. Ainda tem, já tá tendo, tá bom? Deus abençoe vocês. Se vocês já viram algum culto ou souberam que outro país aí a maioria dos cultos é em português, você pode sinalizar aí. E se você já viu na internet, no YouTube, pessoas pregando em português e o púlpito está escrito em outro idioma, também sinaliza aí, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos vemos no próximo vídeo, Os Segredos da CCB.